eu não tinha nenhum motivo pra procurar nenhuma mulher fora do meu casamento. Nenhum. Pô, ela é mãe da minha filha. Ela é uma mulher bonita. Ela é uma mulher, vamos falar aqui de uma maneira, né? Do padrão, ela é uma mulher com um corpo bonito, né? Ela é uma mulher inteligente. Ela fazia tudo pra mim. Tudo que qualquer cara deseja. A nossa cama sempre foi maravilhosa. Nunca teve nenhum problema. Então eu não tinha nenhum motivo para eu fazer aquilo, para eu procurar qualquer outra pessoa fora do casamento. Então é óbvio que se eu procurei qualquer mulher fora do casamento, é uma questão minha, não dela. Não é uma falta dela. É alguma coisa que eu preciso resolver dentro de mim. Porque eu não vou fazer isso só com ela, eu vou fazer com ela, eu vou fazer com a outra, eu vou fazer com... É um problema meu. Você sentia que você fazia algo errado? Meu pensamento era o seguinte, eu sabia que aquilo ali não era uma coisa correta, né? Tipo, não, ó, tô certinho, não tô fazendo nada de errado. Mas era uma coisa que eu não tinha responsabilidade afetiva. Tá aí o ex-marido da Mayra Card falando por que ele traía ela. E eu acho que é porque o cara tinha uma oferta muito grande de madames querendo ter uma relação íntima. E o cara sucumbiu algumas vezes. Eu pesquisei no Google e o número oficial de traições que esse cara cometeu com a Mayra Card são 18. E olha que a Mayra Card era uma esposa que não deixava a desejar, inclusive aonde, senhores, o cara fez questão de falar, inclusive na cama. Exatamente. Ele, pra defender a honra da Mayra Card, acabou falando demais, eu acho. Ele falou que a Mayra Card fazia de tudo e no momento da intimidade, então, pelo amor de Deus, era assim miséria. Sabe o que é? Até as ovas. Claro que ele não falou explicitamente, mas o que deixa entender é isso, que eles tinham uma relação apimentada, que era dentro mesmo, não tinha conversa, e isso é a coisa mais normal do mundo, não tem problema. Eles eram casados na época e não existe nada mais saudável pro casamento do que bater a virilha com regularidade e como se não houvesse amanhã. Nessa hora, o mais indicado é a guerreira não ficar de frescura. Pode ver que não é o caso da Mayra Card. Aparentemente, ela cumpria bem o seu papel. Até porque, como o próprio ex-marido dela acabou de falar, é uma senhora que tem as suas qualidades e tudo. Mas eu acho que não precisa falar desses detalhes, porque o cara aí já tem outro casamento, a Mayra Card também. E ficar falando essas coisas, dando a entender que o negócio era quente mesmo, que não tinha miséria, isso pode criar um clima desagradável com o primo rico. Você ia gostar de estar um dia na sua casa e ver o ex-marido da sua esposa falando que a guerreira fazia de tudo pra ele quando eles estavam casados, falou que a cama era maravilhosa, e eu acho que o cara não foi nem tão indelicado assim pra falar, porque não disse nada explícito, mas a partir do momento que o cara fala que a cama era maravilhosa, o que isso deixa entender? Exatamente isso que a gente tá imaginando, e o primo rico de repente pode ter acesso a esse vídeo e achar uma coisa meio desnecessária, não precisa. E a Mayra Card, por sua vez, naquela época era loucamente apaixonada por esse cara, tanto que ela perdoou 18 traições e na hora da intimidade não regulava nada, até porque esse é o correto. Só que depois que o casal se separa, é bom dar uma abafada nesse tipo de assunto. E não foi só o Arthur Aguiar, ex-marido da Mayra Card, que cometeu esse erro, mas a própria Mayra Card acabou falando demais também num podcast. Tá certo que o rapaz aí tá dando essas declarações depois do divórcio, justificando por que ele traiu tanto a Mayra Card. Já essas declarações que você vai ver da Mayra Card era enquanto ela estava se relacionando com ele. Ela deu uma entrevista para um rapaz falando como que era a vida íntima do casal. E eu diria que esse vídeo envelheceu que nem leite, rapazes. Se de repente o primo rico pode ficar chateado em ouvir as palavras do ex-marido da Mayra Card, imagina então ele ouvindo da própria Mayra essas palavras duras que ela falou nessa entrevista. Qual foi o número máximo de vezes que você e seu marido fizeram amor no mesmo dia? Ai, eu nunca contei. Chuta. Começo. Ou dá uma mordidinha na coxinha. Cara, bem começo, a gente fica empolgado, né? Sei lá, 11 vezes. 11! Mas foi estourando. Blau, 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 bombando. É muita gente. Falei super tranquila. Não, no começo era um negócio de louco. De ficar assada. Não, eu sinceramente eu não tô acreditando nisso não, que eu tô vendo não. De ficar assada. Era. Eu tô assado só de pensar. 11 vezes. No começo era um negócio muito over. Sinceramente eu não tô acreditando nisso não.
11 vezes. Inclusive, ela revelou que chegava a ficar até assada. Mas isso é natural, começo de relacionamento, geralmente as pessoas têm essa disposição mesmo, assim como o ex-marido dela falou no começo do vídeo, não de uma forma tão explícita assim quanto a Mayra falou agora, mas já deu pra ter uma ideia que o negócio era intenso. Aí a Mayra Card, como nessa época tava casada com o cara e achou que não era nada demais responder essa pergunta, até porque se ela não respondesse, ela seria obrigada a comer algum daqueles salgados ali que tá junto com o cara, e ela, como é uma pessoa sincera que não deve nada pra ninguém e além disso ela dá uma grande importância pra alimentação, ela achou que não tinha problema falar isso 11 vezes em um único dia. E o complicado da pessoa dar esse tipo de declaração é que ela não imagina que no futuro próximo ela pode se separar desse cara, se relacionar com outro e o vídeo continua lá e o primo rico pode ver isso e se sentir desprestigiado, porque se tem um vídeo antigo da sua esposa falando que já se relacionou com um cara 11 vezes no único dia e ficou até assada, o marido, quando vê isso, ele meio que se sente na obrigação então de 12 vezes, só pra não ficar por baixo. E a Mayra Card que lide com isso. Qualquer coisa passa uma pomada hipogloss, procura uma posição anatomicamente favorável e ela que trate de bater o recorde que ela tinha com o ex-marido pra não ficar essa impressão ruim. Porque alguns homens que se relacionam com senhoras que ele sabe quem é o ex-marido dela, ele pode, porventura, ficar se comparando com o cara às vezes. E isso pode criar inclusive um mal-estar no relacionamento atual, por isso que é muito recomendável que a guerreira não tenha um número muito exorbitante de parceiros, não que seja o caso da Mayra Card, mas se eu não me engano ela já se casou 6 vezes. E esse pode até ser considerado um número razoável de casamento, mas pro primo rico isso não foi problema, tanto que na hora das juras eternas ele mesmo declarou que ele não era o primeiro, mas ele seria o último, ou seja, não há motivos para preocupação, mas se a gente for ver certinho o que a pessoa fez no passado não tem problema, né senhores? Só porque ela ficou assada? Eu acho que a Mayra Card merece ser respeitada, independente das declarações que ela dá na internet, é uma pessoa de bem, e pra mim o errado dessa história toda é o rapaz aí do vídeo que não tinha nada que ter perguntado isso. Estou dentro do meu quarto com meu marido fazendo amor, inclusive gerando vida, que foi a maneira que Deus escolheu de gerar vida foi essa. Se Deus não está presente na hora que você está fazendo amor, quem tá? Se Deus não pode entrar nessa hora, quem entra? Preconceito. Glória a Deus. Glória a Deus. E esse é um outro vídeo clássico de Mayra Card falando que na hora que ela tem intimidade ela gosta de ouvir louvor. É muito cristão da parte dela, mas eu acho que não combina muito. Imagina o cara tá lá castigando. Às vezes a madame tá até numa posição um pouco constrangedora, né senhores? E eu acho que o louvor nesse momento, se o cara não tiver muito concentrado ali no que ele tá fazendo, pode até desanimar o varão e ele não consegue concluir bem o serviço, porque embora não seja pecado você fazer isso com seu marido, mas qual é a necessidade de você ter que ouvir um louvor na hora que você tá batendo a virilha? Talvez seja porque a Mayra Card é uma pessoa muito ocupada e ela, para ganhar tempo, já faz 2 coisas ao mesmo tempo. Enquanto ela fazia as atividades com o maridão, ela também já dava glória a Deus ali mesmo e desse jeito ela poderia economizar tempo e fazer as outras coisas. Fale um lugar diferente, fora do comum, que você e seu marido já fizeram amor. Ela não mordeu nenhuma, gente. Eu vou comer. Come, pode comer. Fala, Mayra. Caramba, o Arthur é muito certinho, não é muito dessas coisas diferentonas, não. Não? Legal! Numa piscina? Num hotel? Não, Deus me livre. Não. Você já foi pro hotel com ele? Também não. Estranho isso, né? Tô pensando aqui, gente. Tô precisando fazer lugar estranho com ele. Eu não sou de fazer em lugar estranho, sabia? Porque desconfortável. Na cama. Eu acho desconfortável. Então, mas tem gente que gosta, né? Eu não gosto. Eu não sou de viver aventuras. Então tá bom na sua piscina, então já. Sim, mas né? Mas não é confortável. Na água não é confortável. Não é legal. Bem louco! Você, tipo assim, se esforça e fala, vamos pra cama? Eu acho que é isso. Eu já me esforcei de fazer em alguns lugares e no final eu falo, vamos deitar? Porque eu acho que nada é melhor que a cama. É mais confortável. O resto tudo começa a atrapalhar, dói as costas. Não. Eu sou velho. Eu gosto de deitado. Nada como a experiência, né? Ela falou aí que já fez em alguns lugares diferentes quando era mais jovem e tudo. Mas hoje em dia, com a maturidade, ela já prefere o conforto de uma cama. Até porque a Mayra Card é conservadora. Esse negócio de ficar indo em lugares diferentes já não combina mais com ela. E tudo que ela tinha que fazer, ela já fez. E hoje em dia é mais o tradicionalzinho mesmo. Nada de exaltações. E o bacana da Mayra Card é que ela é uma pessoa muito sincera, né? Ela não pensa 2 vezes pra falar desses
esses detalhes pessoais da sua vida e eu agradeço. Nada melhor que relembrar esses grandes clássicos aí de Mayra Card, essas declarações polêmicas, e eu diria pro Primo Rico não se preocupar, porque o que a dama fez no passado não interessa. Dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários de forma respeitosa a sua opinião. Caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, junte-se a Masters Batoré do Esgoto no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que está aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!